Hebreus capítulo 12, versículos 2, 3, a princípio, depois tem mais. Hebreus, carta aos Hebreus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Nós temos que olhar para Jesus, ver tudo que ele suportou, entenda, para não enfraquecermos na fé. Você vai ver algo que parece muito dos nossos dias. João capítulo 7, João 7, 12. Você vai ver como parece que é tão atual isso. Capítulo 7, versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Não parece familiar isso? Aquela igreja é boa. Hoje não, eles enganam o povo. Pastor Jaime, alguém diz, é bom. Hoje diz, não, ele engana o povo. Verdade. Mas isso aí já foi com Jesus, estão falando de Jesus. Não enfraqueça, não olha, essas coisas vão acontecer. E às vezes acontece, entenda bem, dentro da própria casa, que é dentro da própria igreja. Isso acontece. Veja comigo Mateus capítulo 10, versículo 36. Mateus 10, 36. Diz assim: e assim os inimigos do homem serão seus familiares, que às vezes são os familiares de sangue mesmo, e às vezes da fé. Aqueles que se intitulam, sempre tenho falado, apologéticos, peseudos apologéticos, se intitulam de uma maneira que fazem mais mal à pregação do evangelho, entenda, do que salvar almas. Porque aquela igreja faz mal, aquela igreja não é de Deus, aquele pastor não é de Deus. São inimigos, estão se tornando. Não era para ser assim, mas acontece. Aconteceu com Jesus. Eram quem falavam, os judeus que falavam. Jesus era deles, mas eles falavam isso contra o próprio Senhor. Então você não pode, de maneira alguma, deixar isso esfriar a sua fé. E às vezes, dentro da própria casa mesmo. Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21. Marcos capítulo 3, versículos 20 e 21. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de maneira que nem sequer podiam comer pão. E, quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Preste bem atenção, parentes queriam prender Jesus, dizendo que ele estava maluco. Isso acontece comigo, irmão, acontece contigo. Eu lembro quando eu comecei, eu contei que minha mãe, ela me levou para Cristo, orou para que eu fosse, fez campanha de oração, né? Pediu oração na igreja, e quando eu fui um dia, ela chegou, meu filho, você está indo muito, vai devagar. Um irmão meu mais novo, ele me via orando, buscando, depois ele entendeu que eu orava por ele, mas no começo ele não entendia isso, ele não sabia disso, e ele falou assim, o Jaime está maluco, quando o Jaime acorda de madrugada, o Jaime está fanático, fica... Né? E quando eu encontro você falando em línguas, né, você ficou doido mesmo. Quer dizer, mas isso aí tudo nós estamos dando para que você não enfraquecer. Que tem pessoa que enfraquece, vai acontecer. O Moisés, o homem que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, o homem que Deus usou, entenda, para levar as pragas no Egito, o que aconteceu com ele? Números capítulo 14, versículo 10. Números, quarto livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 14, versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Eles queriam apedrejar quem? Moisés, o homem responsável pela libertação deles. Às vezes você liberta uma pessoa, expulsa o demônio dela, ela quer te apedrejar depois.
Você ora pela pessoa, expulsa o demônio e acontece. Os que gritaram Hosana, depois gritaram o quê? Crucifica-o. Aí você vai ver mais. Então disse toda a glória que apedrejasse. 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. Se o Moisés aceitasse, nós não conheceríamos os filhos de Abraão. Não, nós conheceríamos os filhos de Moisés. Mas ele foi de Deus, porque ele foi provado aqui. Tem pessoa que não perde a oportunidade de entrar no lugar do outro, de passar para o lugar do outro. Veja o caso de Ló e de Abraão. O Ló não perdeu a oportunidade de escolher o melhor para ele e não foi o melhor. Semana passada que pregamos sobre isso. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o dirão aos moradores dessa terra, que ouvindo que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece, e que tua nuvem está sobre eles, e que vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E, se matares este povo como a um só homem, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais até os filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, te perdoei. Irmãozinho, nós somos pacificadores. Mesmo que alguém esteja nos afrontando, não vamos pedir a destruição da pessoa. Mesmo que a pessoa, principalmente da nossa casa, da nossa família, ou da família do marido, ou da família da esposa, que está contra você, está te afrontando, ore. Até mesmo as pessoas de outros ministérios, de outra igreja. Nós somos pacificadores, temos que mostrar. Nós temos que fazer como fala lá o apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Segunda a Timóteo, lá no final, você está aquela no Hebreus, eu vou voltar um pouquinho só. Segunda Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor diga: não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Nós vamos sofrer, sofre, ficamos chateados e tudo, mas não vamos de maneira alguma entender. Ô pastor, já a pessoa falou de você, não vai falar nada? Não, ao servo do Senhor não convém contender. Aqui no capítulo 2 mesmo, nós vamos ver, entenda bem, o que diz aqui. Olha, volta um pouquinho ainda. No próprio capítulo 2 você vai ver isso aqui. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvis, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, que essas discussões que os homens têm, não se envolva, isso vai desanimar você. Lembra do início, o que eles falaram a respeito de Jesus? Ele é bom, ele engana o povo. É o que você ouve hoje. E se você se envolver, você vai desanimar, vai se abater, vai deixar sua fé, vamos dizer assim, diminuir ou até desaparecer. Então, não entra nessa, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coragem senão militar legitimamente. Pronto, é o que temos que fazer, lutar no mundo espiritual, lembrando das palavras também de Paulo, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então temos que ficar fiéis àquilo que Deus nos deu, ao chamado que Ele nos deu. Vamos para João capítulo 15, versículo 20, ainda nesse assunto, mas agora dando um destaque. João 15, 20. Diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão
a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Fica tranquilo, você dá a palavra e deixa que Deus trabalha. Jesus dá a palavra àqueles que depois se procuraram. Veja o próprio centurião, depois que tudo aconteceu, ele disse: esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus. Então não temos que entrar a desanimar. Eu falei, se arrumaram, por exemplo, uma família para Jesus. Falaram, pouco tempo saiu um estudo, pessoal meio doido, uma pessoa chamado, vamos dizer assim, culto neste mundo, cheio de letras, entenda, intelectual, sábio, escreveu que Jesus tem uma descendência lá na França. Chega a ser cômico. Mas que descendência? É que Jesus casou, teve um filho, teve família com Maria Madalena. Está escrito isso na Bíblia? Delírio completo. Se falaram dele, vamos falar de nós, mas calma. Cuidado para não pegar carona e se esconder não, porque no 25 ele diz assim, versículo 25: mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: aborreceram-me sem causa. Agora bem, se realmente tem uma amante, tem que se arrepender, não é? Se tem algo errado, tem que se arrepender, porque não vai pegar carona ali, não vai se esconder no evangelho, não vai se esconder numa santidade que não existe. Não, se tem eu, tem que se arrepender. Eu estou falando quando falam e você sabe que você não é aquilo. Você chega até a dar risada, entenda bem. Porque se perseguir o teu Senhor, se perseguir o teu mestre, arrumar até um amante para o seu mestre, podem arrumar para você também. Mas não tem você, como diz, dá até risada. E até ora pelas pessoas e não se magoa, não brigue, não fique com ódio. Ore por elas, interceda por elas, como Moisés fez. Mas sem causa, não esqueça disso. Como Mateus capítulo 5. Esse eu não dei nos outros cursos, só citei rápido assim. Mateus capítulo 5, versículo 13, mas eu vou ler um pouquinho mais. Mateus 5. Vou ler o que eu falei que ia ler um pouquinho mais, é o versículo 10, tá? Depois eu vou chegar lá no 13, 14. No 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa... não é por causa dos seus erros, porque deles é o reino dos céus. Imagine, eu começo então a fazer coisa errada, você viu como eu falei do carro, não sei o que, começa a esbanjar, sinal exterior de não sei o que, você começa a peraí, esse cara é o quê? Entende? Aí o pessoal começa a me perseguir, eu estou dando causa. Aí você vê, um dia está com uma pessoa, um dia está com outra pessoa, não sei o que negócio é esse? Aí a pessoa vai te perseguir, vai nos perseguir. Nós estamos pela justiça. Aí ele diz, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, não por causa dos seus erros. Sim, claro, você não tem nada contra você prosperar. Você pode ter 50 carros, 100 carros, mas você tem que comprovar, esse é o trabalho. Deus não é contra, não. A bênção do Senhor... e que é essa? Agora não ter o comprovar é outra coisa, né? Ou vai dizer que ganhou na loteria 50 vezes, também deixa a vida dos outros para lá. Porque a gente fala demais, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não perdão, que eu pulei aqui, exultai, versículo 12, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram quem? Os profetas que foram antes de vós. Então vai ter isso, como eu falei logo no início aqui, que a Bíblia diz, lá no livro de Mateus, que você viu 7,12, o que eles dizem? Uns dizem que ele é bom, outros dizem que ele engana o povo, é o que vão falar de nós. É o que falam de você, o que falam do pastor. Você não deve deixar essas coisas esfriarem a sua fé. Você não deve deixar essa coisa esmorecer você, desanimar você, abater você. Não, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Pelo que nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo final, até voltar para Hebreus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Você é a luz que está para iluminar a sua casa. Não deixe nada esfriar você. Os escândalos vão acontecer, mas nada pode separar do amor de Deus. As coisas você irá ouvir bastante, você irá ouvir tantas coisas. Não deixe nada roubar a sua fé. Vamos voltar onde nós começamos. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhai para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé,
o qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais na fé, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezei a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há quem o pai não corrige. Qual é a mensagem de hoje? Se Deus está te corrigindo, você ficou desanimado, de vez em quando você escandaliza, que não sei o que está errado, Deus vai tirar. Meu irmãozinho, mas não deixe nada roubar a sua fé, não deixe nada separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E o que é? É bom, não é engano os outros, esse problema deles. Eu vou continuar olhando para Jesus Cristo, pois eu não olho para o pastor, não olho para a igreja. Eu olho para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Eu tenho uma missão como pregador, fazer você olhar não para mim, não para o missionário, mas olhar para Jesus Cristo. E nós temos sim que imitar a Cristo. Aí poderemos dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Você não tem que imitar o que eu não imito a Cristo. Fique com Cristo, olhando para Ele, nada vai roubar a sua fé. Amém?